Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo venha nos abençoar poderosamente para fazer mais uma gravação, da palavra de Deus. E hoje eu quero gravar aqui na epístola de 2 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 14. Deus tem me usado muito para falar um pouco aqui para esta geração, para que a gente venha saber separar as coisas, Tenho falado muito disso, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, das coisas que Deus tem me mostrado aqui. Que também é muito importante, Que aqui na epístola, segunda epístola dos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, Deus tem me usado para falar dessas coisas. E, como eu sempre digo, é muito, muito importante do véu que foi rasgado, mas que ainda, muitos, mesmo que eu digo, é uma vergonha, mas até Paulo fala disso aqui, é uma vergonha. E agora então piorou, porque depois de mais de 2000 anos ainda a gente está andando assim, descoberto, Descoberto. Mas Deus tem me usado aqui para falar dessas coisas. Eu espero que os irmãos venham entender. Uma palavra importante, Depois que Deus, Ele faz cair as escamas dos olhos, é que a gente começa a perceber, começa a enxergar e começa a ver. Eu já tinha lido essa Bíblia muitas vezes, mas depois de tanto orar e de tanto pedir para Deus entendimento da palavra, então um belo dia Ele falou comigo que tinha tirado as escamas dos meus olhos. Mas para isso eu precisei orar muito, e eu não tinha ideia de que Deus ia me mostrar. E muitas coisas mais que infelizmente não dá para falar. Não dá para falar. Mas eu tenho falado aqui o que é mais importante, Que é a respeito do Novo Testamento. E espero que os irmãos me ajudem nessa obra, Fazer essa obra, compartilhar a obra, porque não é minha. Na verdade, Deus tem me usado para fazer o que Ele quer fazer agora nos finais dos tempos. Quem conhece, quem já ouviu as minhas pregações e já sabe do que eu estou falando. Mas em nome de Jesus, eu espero que essas escamas venham cair de muitos olhos. É para isso que eu estou aqui. Tenho orado para que Deus abençoe o povo. Para que o povo venha ver, venha enxergar, venha cair essas escamas dos olhos, dos ouvidos. E a graça de Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Era isso que Paulo pregava, eu já falei isso daqui. Conhecimento da glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque até então não tinha.
né? Foi depois que Cristo veio. Hoje é fácil. A gente vê Antigo e Novo Testamento, é fácil, né? Você prega tudo aí. Mas não é bem assim. Porque veio Cristo, veio fazer nova todas as coisas, como eu tenho falado, né? Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. O bom cheiro de Cristo é falar das coisas de Cristo, do novo, né? Do que se fez novo. Nos que se salvam e nos que se perdem. Para este, certamente, o cheiro da morte para a morte, mas para aquele cheiro de vida para a vida. Não é brincadeira, gente. Olha o que eu estou falando. Não é brincadeira. O cheiro da morte é não pregar a Cristo, mas ficar pregando as coisas do passado que Cristo aboliu. Para este, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aquele cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Falamos de Cristo na sinceridade. Eu tenho falado disso daqui, da responsabilidade de estar aqui falando, ministrando da palavra de Deus. Antes de vir aqui falar, eu leio muito esses capítulos que eu vou falar, que eu vou ministrar aqui. E depois eu vou orar. Esse é o temor a Deus para não falar o que não se deve falar. Agora imagina esses pregadores que pegam a palavra, lê um versículo e saem falando tudo que pode e não pode. Ainda quando prega Cristo, menos mal. Mas quando pega Antigo Testamento para ficar falando das coisas do Antigo Testamento, que é morte, que está abolido pelo sangue do Cordeiro, aí o indivíduo não entra e não deixa quem quer entrar nos reinos dos céus. E a responsabilidade é muito grande. O que esse vai ter que dar conta é muito grande, porque são várias vidas que era para ouvir salvação e fica ouvindo coisas que não edificam. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação? Para vós ou para a recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não como tinta, mas com o Espírito de Deus, vivo, e não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. Essa é a carta, né, de apresentação dos filhos de Deus. A verdadeira ovelha conhece a voz do pastor. Então, não precisa de carta de recomendação. A palavra testifica disso e as obras, as boas obras testificam disso. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, e não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Graças dou a Deus por estar aqui lendo a palavra de Deus, porque o poder vem dele. Mas se eu começar a falar da minha palavra, do meu conhecimento, quer dizer, da minha pessoa, das coisas que eu acho,
aí estreita, né? O qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, ou de um novo concerto, de um novo testamento, ministro de um novo testamento. Eu quero bem frisar isso. Não de letras, mas do Espírito. Antigo Testamento é letra, Novo Testamento é Espírito. E por isso que ele fala, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica, o Espírito de Jesus Cristo. Eu não sei se conseguiu entender bem isso daqui que eu quero, né? Que eu quero mostrar. O Espírito de Jesus Cristo vivifica, a letra mata. A letra que é Antigo Testamento. A gente vai falar mais para frente disso aqui também. Esse é o ministério da morte gravado com letras em pedras veio em glória. Nem precisou muito, né? Esse é o ministério da morte veio gravado em letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitório. Era transitório. O que era transitório? Antigo Testamento. Veio por causa das transgressões do povo. Mas só que Jesus já veio, já faz mais de 2000 anos. E fez nova todas as coisas. Então, é isso que eu tenho falado aqui, para a gente aprender a separar essas coisas. Era transitório. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? É aquilo que eu tinha falado. Espírito é vida. Porque seu ministério da condenação, gente, presta atenção nisso, pelo amor de Deus. Porque o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado, nesta parte, não foi glorificado. Eita glória! Por causa desta excelente glória, por causa do sangue do poder de Jesus Cristo. Olha que palavra maravilhosa que Deus tem nos colocado aqui hoje. Para quem é do Espírito, mas que ainda não conseguiu enxergar essas coisas. Por falta de ter quem prega. Por falta de ter quem é espiritual, né? Para pregar. A coisa tá séria, gente. A coisa tá séria. Infelizmente, tá muito mais sério do que se pode imaginar. Porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa da excelência da glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Então o Antigo Testamento não permanece, mas a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro é que permanece pela eternidade. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia para falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, que foi abolido pelo sangue do Cordeiro.
Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje mesmo o véu está por levantar na lição do Velho Testamento. Aleluia! Quanto mais eu oro, quanto mais eu peço para Deus esse tipo de palavra aí que Deus me mostra, porque mais interessado nisso está Ele do que eu. Para abrir os olhos do povo. Olha essa palavra, gente, pelo amor de Deus. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Eita, Deus poderoso. Por causa do sangue do Cordeiro, o Antigo Testamento está abolido. A nossa esperança está hoje no sangue do Cordeiro, não na pregação da condenação, da morte. Como eu queria que esse povo entendesse isso, como eu queria que esse povo, não só eu, Cristo principalmente, passasse essa palavra para o povo ouvir, entender qual é a diferença de Antigo e Novo Testamento. É até hoje, quando é lido Moisés, quer dizer, Antigo Testamento, porque foi escrito por Moisés, o véu está posto sobre os corações deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Eita glória! Olha que palavra, gente, linda que Deus colocou no meu coração hoje, que nos trouxe esse entendimento, para que a gente venha ver e ouvir através desse ministério. Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor há a liberdade. Aonde o Espírito há a liberdade. Aonde o Espírito há a vida. Até então era a condenação. É aonde entra o Espírito a vida. Por isso devemos ler e pregar, né? Novo Testamento, Cristo Jesus. Antigo Testamento é condenação. Eu vou falar disso aqui que Paulo nos deixou aqui pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho. Cara descoberta, sem precisar pôr véu, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então não precisava mais daquele véu, né? Porque quando Moisés ele subiu ao monte, que ele voltou, o rosto dele se transfigurou, né? Em luz. E o povo não podia olhar. Mas aí agora, depois que Cristo veio, nem mesmo Cristo ensinou assim. Né? Ensinava com o rosto descoberto para o pessoal, né? Para o povo entender a palavra de Deus. E não temer. Pelo que tenho este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência do homem na presença de Deus, pelo ministério da verdade. Ministério da verdade, ministério de Cristo, ministério de novo, do que é novo. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, olha isso, naquela época estava encoberto, e depois vivificou,
E depois se perdeu pelo caminho. Depois de 2000 anos já não temos mais. Se tem em algum lugar, Deus abençoe, mas eu não tenho visto. Não tenho visto nenhum pregador pregar essas coisas por aqui. Não. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Eita glória! Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Jesus Cristo, que é a imagem de Deus. Olha que coisa séria isso. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Jesus Cristo, que é a imagem de Deus. Pensa que não tem Deus aí, trabalhando fortemente para fazer isso, como está escrito aqui? Na verdade, Deus que não é Deus poderoso, todo-poderoso, como está escrito aqui, nos quais o Deus de letra minúscula, Deus de letra minúscula, de D minúsculo, deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Jesus Cristo, a imagem de Deus. É por isso que a gente deve orar muito, né? Pedir proteção para o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único Deus. Eu digo único porque o Pai está nele e ele está no Pai. É um só. O Pai é ele que vai nos levar para o verdadeiro Deus. Pensa que isso é brincadeira? Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Cristo. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da face de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos, porém, esse tesouro, Jesus Cristo, em vasos de barro, corpo, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifesta também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Cristo, para que a vida de Jesus Cristo se manifesta também em nossa carne mortal. Jesus me trouxe aqui uma imagem e eu vou falar. Quando Cristo ressuscitou, ele não ressuscitou somente o espírito dele. Não, ele ressuscitou o corpo dele, tanto que o corpo não estava mais lá. E depois ele foi lá, apareceu para os 11, né? Porque Tomé não estava. E o povo ficou assustado, foi a primeira vez que ele apareceu ali, né? E ele perguntou se tinha alguma coisa para comer. Que ele não era um espírito, que era carne. Então ainda ele comeu o peixe e um favo de mel, para provar que o corpo também tinha sido ressuscitado.
Por isso que ele fala aqui agora, né? Se manifeste também no nosso corpo mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso falamos. Por isso falamos. A fé sem as obras é morta, para nada serve. Também isso eu tenho falado aqui. Então quem crê fala, né? Tem algumas pessoas que não têm o dom, né, de pregação, mas pode falar com alguém, né? De qualquer maneira nós temos que provar nossa fé com as obras. Falando, fazendo alguma coisa, né? Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação da graça para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem interior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de muita glória, de glória excelente. É uma tribulação, a espera, a fé, né, em Jesus Cristo. Porque o mal não quer perder. Então vem tudo que é tribulação. Mas se a gente tem verdadeiramente esperança em Jesus Cristo, né? A nossa fé, a gente não desfalecer até lá, né? Essa fé vai nos trazer uma momentânea tristeza, mas a tristeza produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. E na verdade, eu não espero muita coisa desse lugar aqui, não. Eu não espero muito daqui, não. Porque enquanto a gente estiver na carne, é tribulação. Essa excelência, esse peso eterno só vai vir depois que a gente estiver na glória de Deus. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporárias e as que não se veem são eternas. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, nosso corpo, a nossa vida, deste tabernáculo se desfizer a morte, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas por mãos eternas, né? No céu. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação que é do céu. E se todavia estando vestidos, não formos achados nus. Se a gente tem esse conhecimento da glória de Jesus Cristo, né? Que ele veio, se entregou por nós na cruz, ressuscitou o terceiro dia. Tenhamos então confiança nessa fé, mas não desfalecendo, porque se a gente andar de qualquer maneira, né, a gente vai ser achado nu. Desfalece, perde a vida para com Deus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, nesse corpo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, não porque quer perder a fé em Cristo, mas revestido para que o mortal seja absorvido pela vida. Oh, glória! Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus,
o qual nos deu também o penhor do Espírito. Aleluia. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Né? Quem não quer? Né? Quem não quer deixar esse corpo? Ainda que seja um jovem, se o Senhor Jesus chegar, ele não vai chegar e falar mais, se a gente tiver de ir, quem está preparado, né? Mas se ele chegar aqui, ou um anjo do Senhor chegar aqui e perguntar se você quer ir, como é que está o seu coração? Teria coragem de deixar tudo aqui e partir? Mas não é assim, né? A gente sabe. Quando tem que ir, vai e acabou. Se estiver preparado, entra. Se não tiver, não entra. Primeiramente, devemos amar a Deus, né? Sobre todas as coisas. Sobre todos os nossos filhos, nossos netos, seja lá quem for, irmão, mãe, tio, esposa, esposo. Devemos estar preparados para deixar tudo e partir. Pelo que muito desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presente, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou o bem ou o mal. Cada um vai ter que comparecer ante o tribunal de Cristo. Ai, isso é muito sério. Então, por isso que a gente deve se converter o mais rápido possível. Tem algumas coisas que a gente se prende, a gente fala, eu não consigo. Se não conseguir, perde a vida, só isso. Perde a vida com Deus, tem que conseguir. Precisamos pôr isso no nosso coração e orar muito, né, para que Deus venha nos libertar. Eu tenho feito isso e Deus tem me ajudado muito em muitas coisas. Mas é claro que tem coisas que demoram um pouco mais, mas a gente precisa ir orando, trabalhando isso. Tem coisa que nos pega assim de surpresa. Quando você vê, você já falou. Precisamos mudar isso, né? Essa ira do nosso coração. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos... Deixa eu ler de novo. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor. Acabei de falar disso aqui, né? Da gente se converter ao Senhor. Esse é o temor que temos, né? O temor, a gente precisa aprender isso. Porque através do temor do Senhor é que a gente consegue se libertar de muitas coisas aqui. Enquanto a gente não tiver esse temor, por isso devemos conhecer bem a Jesus, para a gente saber e temer. Tem que conhecer. Quanto mais a gente conhece o Senhor, quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, mais temor a gente vai tendo no coração, mais fácil vai ficando da gente se libertar das coisas desse mundo. Porque ninguém vai conseguir levar nada para lá, não. Nem entrar lá. Só se Jesus tiver muitíssimas misericórdias, né? É assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. E espero que na vossa consciência sejamos também manifestos. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vós
gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos os juízos é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, porque se um morreu por todos, logo todos morreram. Se um morreu por todos, todos morreram. Né? Daqui vai entrar lá naquela parte de Adão e Eva, ó, né? Que fizeram o que não era agradável a Cristo, né? Foram desobedientes. Aí o que aconteceu? Foram lançados do paraíso, daquele lugar santo, quero dizer, para um lugar de morte, como a gente se vê aqui hoje. E eles morreu por todos, para que os que vivem não vivem mais para si, mas para aquele que por eles morreram e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora assim já não conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Né? O que é da carne deve ficar para trás, porque Cristo veio fazer nova todas as coisas, inclusive a palavra, inclusive a pregação. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo. Se Cristo veio e nos reconciliou, né? Coisa que o Antigo Testamento não pode fazer, então a gente deve seguir como discípulo Cristo, falar e fazer o que Cristo fez, o que ele nos deixou de exemplo. Ele nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Sempre que Deus fala dessas coisas, sempre que Deus tocar nesse assunto aqui, eu vou frisar bem. Vou ler de novo aqui o 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. A palavra da reconciliação. A palavra é a luz, a palavra é Cristo, da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, por Jesus Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Glória a Deus. Não adianta, irmão. Se alguém estiver pregando outro evangelho, mesmo o Antigo Testamento é outro evangelho. Cristo fez novo todas essas coisas. Cristo é que nos reconciliou com Deus. E nós cooperando também com Ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz, ouvide em tempo aceitável, e socorrite
no dia da salvação. E eis que agora o tempo aceitável. Eis aqui o dia da salvação. Há 2000 anos Paulo escreveu isso. Há mais de 2000 anos, né? E se perdeu pelo caminho. Porque o povo voltou a fazer a pregação da condenação e da morte. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita aparência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, e na pureza da ciência da longanimidade, na benignidade do Espírito, no amor não fingido, na palavra da verdade, na palavra da verdade. De novo vou falar, na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, na palavra do Novo Testamento, do conhecimento da glória de Jesus, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmias e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecido, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e ex-vivemos, como castigados e mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo muitos, como nada tendo, possuindo tudo. É forte essa palavra. Agora essa parte aqui é o último... Tô acabando, já tô acabando, tá com 42 minutos. Ó Coríntios, Paulo escrevendo para os coríntios, que ficou pra gente até hoje, né? A nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado, a nossa pregação, como Deus tem me usado até hoje, né? A palavra do Senhor está aqui. Quem tem ouvidos que ouça, né? O que o Espírito diz novamente às igrejas. Não estáis estreitados em nós, mas estáis entreitados nos vossos próprios afetos. Infelizmente tem muitos pregadores aí que não vão dar ouvido para isso. Anda como um cabresco, né? Coloca assim, vai adiante, não quer saber. Ora, em recompensa disso, fala como filhos, dilatai-vos vós também, não vos prendais a um jugo desigual com infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, e que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse. Neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Quando a gente ouve falar do Todo-Poderoso, foi quem enviou a Jesus Cristo para nos salvar. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Glória a Deus, aleluia. Uma palavra dessa aqui, né, gente?
que Deus nos colocou aqui, nos ensinou mais uma vez a respeito, né, dessas coisas que eu tenho falado, para a gente saber dividir as coisas, né, do Antigo e Novo Testamento. Irmãos, o que eu peço é para que faz a obra de Deus, para que outras pessoas venham ouvir essas coisas. Porque, como eu já falei, um certo dia Deus falou para mim que ia tirar as escamas dos meus olhos. E graças a Deus Ele tirou, porque hoje eu estou aqui falando dessas coisas que estão escritas. Eu praticamente não falo nada de mim, é mais daqui, é da palavra. É o que está escrito, foi o que o Espírito Santo, por intermédio de Paulo, nos deixou aqui, ó, na palavra. Então eu peço muito, encarecidamente, para que vocês venham compartilhar isso, falar, né, falar dessas coisas, falar desse capítulo aqui, para as pessoas lerem e entender ainda mais. Tem outras pregações que eu falo, não é só essa. Em vários capítulos, vários livros que Paulo, né, que os apóstolos nos deixou a respeito disso, que precisa ser pregado. Deus tem me usado grandemente e eu estou aqui, ó, pela glória de Jesus Cristo, passando isso. E assim eu venho agradecer em nome de Jesus Cristo por mais um evangelho.